Olá pessoal, boa tarde. Eu sou o professor Hilário, já estou na educação há mais de 10 anos, né? E estou aqui, né, contribuindo com essa grande informação, com essa disciplina maravilhosa que é o curso de matemática, que é um curso que eu já almejava há muito tempo a cursar, porque é um curso que abrange muitas áreas e ele também tem uma área de conhecimento muito expressiva, né? A área de exatas. E nessa fase, praticamente que final do curso, ela nos tem mostrado a mim, e digo em específico, uma grandiosidade que eu não sabia da matemática, que isso é muito importante para as observações do dia a dia, né? Isso é muito importante você fazer. Começamos aqui pela história da matemática, que foi um tema que eu escolhi para falar, que eu achei bastante interessante, principalmente o plano curricular do sexto ao nono ano. O sexto ano, a gente sabe que ele já vem lá do fundamental menor, tá com aquela mente assim, né? Um pouquinho ainda fresca, tal, mas a partir do sexto ano, do que vai até o fundamental maior, no caso até o nono ano, a matemática ela já começa a ser mais específica, né, em determinadas áreas, potência, fração, equação, e é bem interessante que se trabalhe, principalmente a questão do raciocínio lógico, para que esse público chegue lá no ensino médio tendo uma outra visão da matemática, né, tendo um coeficiente mais maduro, principalmente na questão de regras, porque a matemática ela te pede muito isso, a questão das regras, que é o importante para um docente passar para os seus alunos. Então eu decidi aqui falar um pouco da história da matemática, que diz o seguinte: a matemática surge a partir da relação, né, do ser humano com a natureza. Na pré-história, o homem primitivo necessitava medir a distância entre fontes de água ou para saber se seria capaz de capturar um animal. Posteriormente, né, a partir do momento em que se tornou sedentário, precisou saber a quantidade de alimentos que necessitaria para comer. Também deveria entender como e quando ocorriam as estações do ano, pois isso significava saber, né, para que época de planta deveria colher. Desta forma, percebemos que a matemática nasce com a própria humanidade. Então, eu achei bastante interessante essa parte em dizer que a matemática ela nasce com a própria humanidade. Desde lá dos primórdios, né, até o dia de hoje, a matemática é presente no nosso cotidiano praticamente 100%. E a origem, né, da matemática no mundo ocidental, a matemática tem sua origem no Antigo Egito, no Império Babilônico, né, por volta de 3.500 anos antes de Cristo. Ambos os impérios desenvolveram um sistema de contagem e medição a fim de poder cobrar impostos de seus súditos, organizar o plantio e a colheita e construir edificações, entre outras funções. Também a questão de outros povos americanos, como os incas, os astecas, também criaram o sistema de contagem sofisticado, né, com os mesmos objetivos. Aí nós observamos também a questão da matemática no Antigo Egito. A história do Egito está intimamente ligada com o rio Nilo, sabemos disso, nossos estudos de história, pois o povo egípcio precisava aproveitar as vantagens de suas cheias. Assim, ali, né, se desenvolveram modelos para determinar o tamanho das terras. Para isso, eles usaram partes do corpo humano para estabelecer medida com os pés e o antebraço. Muito interessante essa parte, né, que é a questão onde eram usados esses métodos lá no Antigo Egito. Também, já enfatizando aqui um pouco da parte do Brasil, né, a história da matemática no Brasil, ela é precisa, né? No entanto, em relação ao ensino da matemática, inicia-se no Brasil colônia, devido às necessidades militares, olha só, com a necessidade de defender o seu território. A coroa portuguesa necessitava instruir seus militares no Brasil para a construção da fortificação e de artilharia. Ao conhecer a história da matemática, pode-se compreender como originaram as ideias que deram forma à nossa cultura e observar os aspectos humanos de seu desenvolvimento. Além disso, entender por que cada conceito foi introduzido nessa ciência, porque, no fundo, esses conceitos eram sempre algo natural do momento.
A principal finalidade da matemática, uma das principais finalidades da matemática é o quê? Ela permite comunicar, interpretar, prever e conjecturar. Olha só, dota a informação de objetividade e transforma em conhecimento conhecimento fundamentado. A sociologia do conhecimento estabelece que as representações matemáticas, como de resto todas as representações científicas, são construções sociais, né? A maior descoberta de todos os tempos, assim nós temos também em relação a quem trouxe de fato a matemática até o Brasil. O avanço do Brasil em relação aos países envolvidos em pesquisa matemática foi uma herança e como qualquer outra nos foi dada pelos nossos primórdios, ou seja, pelos portugueses, quando aqui chegaram. Aqui nós temos também destacar um dos primeiros matemáticos do Brasil, que foi o primeiro doutor em ciências matemáticas, Manuel da Cunha Galvão, né? Muito importante lembrar e a gente ter esse misto de ideias na mente, desde a primeira história, como surgiu a matemática, até chegar ao primeiro matemático do Brasil, que foi o senhor Manuel, o doutor em ciência matemática, que foi o senhor Manuel da Cunha Galvão. Falando também sobre as questões do Dia Nacional da Matemática, que é interessante nós termos, assim como a língua portuguesa, né, a língua que é de tão importância para os nossos alunos, para toda a comunidade em si, uma língua bastante falada e uma língua maravilhosa de se aprender, né? A língua portuguesa nos dá também abre esse leque de oportunidades, assim como a própria matemática, a oportunidade de conhecimento, porque no dia a dia precisamos da matemática, desde o método mais simples até ao mais, né, elevado, a questão de peso, a questão de você trabalhar matemática na cozinha, as medidas. Então é uma forma muito compreensiva que você tem que entender que a matemática ela faz parte do seu dia a dia. Então isso é muito importante demais você trabalhar dentro esses conhecimentos matemáticos por conta das fisionomias que nós temos. Nós temos aqui também, no Dia Internacional da Matemática, comemorado dia 6 de maio, a data foi escolhida em homenagem ao matemático Malba Tanra, que nasceu nesse dia em 1895. Apesar, né, de ser comemorada informalmente bastante tempo, ela somente foi oficializada em 26 de junho de 2013. Então, essa foi a data formal que nós tivemos para dentro do culto matemático, dia 26 de junho de 2013. Nasceu no dia 6 de maio de 1895, na cidade do Rio de Janeiro. Passou sua infância na cidade de Queluz, em São Paulo. Formou-se em profissão engenheiro, lecionou em matemática em diversas escolas. Muito importante essa fonte de conhecimento, pois nos traz essa soberania e desse grande homem, né, dentro da matemática em si. Pois é, pessoal, então essa foi a minha introdução sobre a importância da história da matemática dentro do Brasil e algumas datas comemorativas importantes, né? Como eu falei, sexto ao nono ano abre a mente desses jovens, porque a matemática, quando ela chega até o nono ano, ela já é uma preparação para o ensino médio. Então, a importância já vem dessas questões fracionárias, regra de 3, potenciação, né? Então, raiz quadrada já são assuntos que eles já têm que ter uma certa familiaridade para quando chegar na parte um pouco mais espontânea do ensino médio não terem tantas dificuldades. Sou o professor Hilário, acadêmico do curso de matemática da Universidade Federal do Maranhão.